creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e ANT10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV. Terceira pessoa, cidade evacuada, Washington, Estados Unidos. Logo após a prisão de El, os remanescentes dos 10 filhos do amanhã estavam agora em um estado deplorável. O corpo de El estava ainda em pé, mas não se movia. Mr. Ninguém sai do chão com suas mãos um pouco queimados devido à explosão de calor do ataque de Hermes. Quanto ao outro indivíduo com telecinese, foi fatiado em cubos de carne pelo Geralt, que havia retornado rapidamente da prisão mental. Ele estava cheio de suor e tinha um rosto envelhecido e preocupado após sua breve conversa com El. Mr. Ninguém vai até o Geralt e pergunta se funcionou. O Geralt confirma, o que faz a todos os remanescentes dos 10 filhos do amanhã comemorarem por sua vitória durante conquistada, mas Geralt estava em conflito interno, pensando se El realmente poderia escapar de sua prisão mental de 10 camadas, mas ele apaga esses pensamentos, tentando se convencer de que era impossível. Geralt achava que para qualquer um, até mesmo para ele, seria completamente impensável qualquer forma de escapar da prisão. E o único resultado plausível seria desistir de sua sanidade e então de sua racionalidade e desistir de viver. Depois disso, a prisão mental iria devorar a energia psíquica da projeção astral. Mesmo assim, Geralt ainda mantinha dúvidas perigosas em seu coração, que pesava bastante ao pensar nisso. Quanto ao público que viu tudo através de transmissão de TV ou pelo celular ou notebook, estava todos conflituosos a respeito do que havia acontecido, sem entender o porquê de El estar parado imóvel enquanto os seus inimigos comemoravam. Na internet estava cheia de dúvidas e comentários como: o que está acontecendo? Será que ele está morto? Impossível. Como pôde o Deus do mundo ter sido morto assim? Exato. Ele é o Deus do mundo. É simplesmente impensável que ele esteja morto. Mas então por que ele não está se movendo? Será que ele está planejando algo? Mas se é isso, então, por que eles estão comemorando? O Deus do mundo vai vencer, vocês verão. Depois disso ele transformará esse mundo em um paraíso. Tô começando a achar que o seu Deus caiu para os mortais. Kkkk. Maldito herege. Você irá se arrepender de sua ousadia para com nosso Deus. Mr. Ninguém foi rapidamente atendido por alguém com habilidade amplificar a regeneração de alguém. O Geralt se encostou em um carro, bastante cansado devido à grande quantia de energia psíquica utilizada nesse combate. Alguns dos remanescentes também estavam recebendo tratamento médico, enquanto outros foram até o corpo de El para mover seu corpo inconsciente. Geralt estava vendo tudo isso, tendo certeza de que El não poderia fazer nada, mas por algum motivo, quanto mais eles se aproximavam de El, mais Geralt sentia seu coração pesar e seu sangue congelar, como se estivesse prestes a provar um pouco do verdadeiro desespero. A cena que se seguiu quando chegaram ainda mais perto do corpo de El foi ainda mais aterrorizante, pois qualquer um no raio de 5 metros de El foram transformados em névoa de sangue, espantando a todos. Mr. Ninguém falou em tom preocupado ou em descrença, mas que merda é essa? Geralt, você não tinha dito que o plano tinha funcionado? Geralt analisa um pouco o cenário e fala em tom calmo mas cauteloso. E funcionou. A mente dele está na prisão mental, mas pelo visto, mesmo sem sua consciência, seu corpo ainda pode representar um certo perigo devido a seu instinto natural. Mr. Ninguém fala em ainda mais descrença. Ok. Instinto? Tá de sacanagem comigo? Tá realmente dizendo que mesmo inconsciente o corpo dele ainda consegue continuar lutando? Geralt responde: não, ele não pode lutar, mas aparentemente ele deixou gravado em seus instintos que qualquer coisa que entre em um raio de 5 metros dele seja transformado em névoa de sangue. Mr. Ninguém murmura, mas que tipo de piada é essa? Nós vivemos em um mundo de quadrinhos e mangás por acaso?
Gerald tentou formular uma resposta para isso e só conseguiu chegar a um resultado. Memória genética. Essa é uma teoria que diz que nós podemos ter nascido com memórias de nossos ancestrais gravadas em nosso DNA. Esse fato explicaria, por exemplo, por que algumas pessoas sabem coisas que nunca aprenderam. É possível que nossos instintos mais básicos de sobrevivência tenham vindo de algum trauma antigo vivenciado por algum parente distante. Então, da mesma forma, em teoria, como instintos básicos como a autopreservação, o instinto social e o instinto de reprodução, também seria possível gravar um novo instinto. E para um ser como El, que tinha grande conhecimento sobre diversas áreas e ainda por cima tinha habilidades psíquicas e o pensamento paralelo, não foi difícil gravar informações em seu corpo para que se defenda de qualquer perigo mesmo sem consciência. Através de seu poder empático, seu corpo poderia sentir instintivamente as intenções e os perigos à sua volta, fazendo seu campo biomagnético esmagar e transformar qualquer ameaça em névoa de sangue. Mas o que mais assustou o Gerald ao ponto dele sentir seu couro cabeludo e sua espinha dorsal arrepiar foi ver que El soltou um leve sorriso. Na primeira camada da prisão mental, um segundo no mundo real equivale a um dia, e a cada camada esse tempo é dilatado 10 vezes. Ou seja, na 10ª camada 0,365 segundos seria equivalente a milênios, e já faz cerca de uns 2 ou 3 minutos que El foi preso na prisão mental, o que equivaleria a 493 milhões de anos na 10ª camada. Isso deveria ser suficiente para levar praticamente qualquer ser sapiente à loucura, devido à solidão no vazio eterno da 10ª camada. Instintivamente Gerald sabia que algo drástico estava prestes a acontecer. Ele rapidamente enviou uma mensagem telepática e em seguida desaparece do local. Quanto aos demais ali presentes, sentiram seus corações ficarem pesados, suas pernas ficarem trêmulas, em seus olhos estava lá o desespero ao ver uma esfera de energia vermelha girando, acelerando cada vez mais, e em um instante uma grande explosão ocorreu, destruindo tudo em seu caminho, e ao dissipar só restava uma cratera no meio da cidade cheio de cinzas. O único que se salvou foi o Mr. Ninguém que havia se tornado intangível, mas ele foi pego por El, que usou sua impressão mental para bloquear sua intangibilidade. El o agarrou e sem hesitar quebrou seu pescoço e transformou seu corpo em névoa de sangue. Quanto a Gerald, El não se importou muito com isso e apenas retornou para sua base em Anchorage, onde foi recebido por uma série muito animada com o show que foram dado nesse breve duelo, e surpreendentemente também foi recebido por Jasmine, que estava de cabeça baixa, mas El conseguia sentir que aquela chama fervente de rancor dela por ele estava consideravelmente reduzida. Não que ele se importasse muito com isso. Depois de passar milhões de anos na prisão mental, sua mentalidade, sua diligência, sua paciência e sua temperança estava bem mais refinados. Atualmente a mentalidade de El era como daqueles deuses míticos que estavam além dos assuntos mundanos. Não que os ideais e objetivos de El tenham mudado, e apenas que sua forma de ver a realidade foi um pouco mudada devido às suas experiências na prisão mental. Já o Gerald, ele agora estava em sua mansão, sendo cuidado pelo seu mordomo, que passava um pano molhado em água morna para limpar a testa de Gerald, que estava cheia de suor. Ele foi teletransportado para sua mansão por Jasmine, que recebeu sua mensagem telepática e foi paga para isso. Ele estava em um estado deplorável quando foi encontrado por seu mordomo, que o pegou e chamou as empregadas por ajudarem a cuidar dele. Gerald agora estava deitado com os olhos semicerrados, e após ser completamente cuidado e receber medicação de seu mordomo, ele resolve descansar um pouco, e logo ao fechar seus olhos, ele se encontra em um lugar totalmente diferente de seu quarto. Gerald agora estava flutuando no vazio que ele mesmo havia criado, a 10ª camada da prisão mental, e como se isso não bastasse, ele ouve uma voz familiar que o cumprimenta. Quando ele se vira, ele vê o seu maior pesadelo. El estava agora sentado em um trono de ferro frio prateado como uma aura intimidadora. Tal cena deixou o Gerald bastante perplexo, pois não esperava acabar indo para a prisão mental, e ainda mais sendo recepcionado pelo inimigo que ele acabara de tentar
tentar matar. Isso fez o coração de Geralt pesar um pouco. Embora ele já tivesse aceitado sua morte naturalmente, ele também repudiava de morrer a essa altura, agora que havia adquirido superpoderes que abriram várias possibilidades a serem exploradas. Mas ao mesmo tempo Geralt sabia que não poderia resistir à força diante dele. É o que estava inexpressivo resolve quebrar o gelo e dá início à conversa com seu tom frio. Eu devo admitir que seu trabalho com essa prisão mental foi espetacular. Eu estive por aqui durante milhões de anos explorado e tomando posse das informações que há em cada camada, e quando resolvi sair criei esse clone psíquico e usei minha impressão mental para deixar uma marca em sua psique, e estive te esperando desde então. Tais falas deixam Geralt pensativo e em guarda. Ele estava bastante perplexo por realmente existir um ser que foi capaz de aguentar a solidão de milhares de anos. Isso era simplesmente assustador para Geralt. Após um tempo pensando, Geralt ganha coragem e fala: clone psíquico, né? De fato, uma técnica muito impressionante, mas agora que este clone está vivenciando experiências diferentes do original, naturalmente ele vai criar um ego próprio e certamente irá se recusar a retornar para o original e provavelmente irá tentar tomar controle do corpo principal. Isso vai ocasionar em sua ruína, mesmo que me prenda na minha própria prisão. El solta um leve sorriso e fala em um tom frio de gelar o coração: você acabará de ter um pensamento intrigante, mas para o seu azar você errou. Eu sou um clone psíquico, mas eu não tenho alma, nem ao menos uma mente própria. Eu sou um ser criado a partir da vontade do meu eu original com um propósito já estabelecido e gravado na minha mais profunda essência. Além disso, eu ainda tenho uma ligação psíquica de transmissão e recepção de dados e informações com o original através do pensamento paralelo. Portanto, é impossível que eu criei um ego próprio, pois toda a minha existência está em volta de meu propósito. Somente se o original me permitisse eu poderia criar um ego próprio. Agora, mudando de assunto, que tal você ir conhecer as novas camadas que eu criei? Geralt, que estava atento e também impressionado com o clone psíquico, de repente ficou como uma expressão desesperada ao ouvir estas últimas palavras de El. Como assim mais camadas? Como isso seria possível? Geralt passou meses criando estas 10 camadas, utilizando grande quantia de energia psíquica para formar cada estrutura até os mínimos detalhes, ao ponto de criar mundos inteiros a partir de sua imaginação. Mas agora El acabara de dizer que criou mais camadas no plural, como se fosse algo simples e cotidiano. Como Geralt poderia não ficar chocado ainda mais com as seguintes palavras de El, que disse em tom frio: bom, eu criei mais 990 camadas, agora essa prisão mental tem ao todo 1000 camadas. Eu mantive o fato de que a dilatação do tempo em cada camada, quanto mais profunda se dilata, mais 10 vezes. Acredito que você deve aguentar até a camada 60 ou a 70, mas quem sabe, talvez você me surpreenda mais uma vez. El disse essa última frase com um sorriso maldoso. A expressão de Geralt era de profundo desespero. Ele estava a ponto de falar algo até que diversas serpentes o agarraram e o morderam para então puxá-lo para baixo. Embora o clone El não tenha ido acompanhar, ele já havia se conectado com a prisão mental ao ponto que poderia sentir tudo dentro dela. Ele monitorou Geralt chegando até a camada 60, mas não o suficiente para quebrá-lo. Ele continuou descendo, o que o surpreendeu com a grande resiliência de Geralt, que havia chegado à camada 88 para então começar a demonstrar sinais de sua projeção astral está colapsando. Ao chegar na camada 95, eu pude sentir que ele já estava enlouquecendo, e ao chegar na camada 100, ele já havia perdido a sanidade e raciocínio. Era como um cadáver ambulante. Sua projeção astral estava toda rachada, sendo consumida pela prisão mental. Não demorou muito para ele ser completamente devorado. Clone El estava bem satisfeito com os resultados da prisão mental. Era uma técnica muito efetiva e aterrorizante também. Ele enviou os dados e informações de seus conhecimentos para o El original. Depois desse confronto que abalou o mundo, demonstrando mais uma vez o poder insondável de El, se passaram mais 1 ano e meio. A conquista deste mundo foi completada e ninguém mais teve muita resistência ao governo de El, exceto por alguns arruaceiros, que foram facilmente impedidos por policiais e outras autoridades. A criminalidade teve uma incrível redução a nível mundial.
Pessoas com superpoderes tornaram-se mais comum atualmente. Com a estar no controle da economia global, El trocou a moeda global para credos, uma moeda criada por ele. Cada credo equivale a $100. Como a população já recebia $1 milhão, o que seria igual a 10.000 credos. Além de El ter decidido fazer um adicional de mais 1.000 credos para aqueles que se esforçam mais em suas respectivas áreas profissionais, como médicos, cientistas e programadores, que recebiam mais devido suas conquistas nessas áreas, tendo até mesmo a possibilidade de acabar em adquirido um soro de superpotência que não era liberado para todos, diferentes do soro de longevidade que foi distribuído para a população, começando nas áreas mais deploráveis e internas da sociedade, onde as pessoas viviam vidas precárias no limite, cheios de doenças e outras enfermidades, o que fez com que os povos se esforçassem mais para realizar seus objetivos. Até mesmo os estudantes recebiam cerca de 100 credos por cada matéria que conseguissem memorizar, o que fez os adolescentes amantes de superpoderes se esforçaram bastante para atingir essa meta. Quanto a Gaia, ela havia se fundido completamente à vontade deste mundo, se libertando de sua forma física. Seu corpo atraente era apenas uma casca vazia, sendo devorado pela natureza. O ator estava estudando o microverso e enviando informações de suas pesquisas para ajudar a humanidade como um todo, conseguindo até descobrir uma forma de gerar energia limpa quase ilimitada e que vai reduzir muito danos ambientais. POV. Seria base militar, Anchorage, Alaska, Estados Unidos. 1 ano e meio desde o duelo. A renomada doutor Seria estava em meu laboratório, continuando com minhas pesquisas com meu tom animado e meio excêntrico como sempre, algo que todos à minha volta aparentemente já estavam acostumados. Eu estava segurando um frasco de soro de superpotência até que de repente eu senti um arrepio em minha espinha dorsal. Esse mesmo arrepio percorre cada célula. Mesmo sem ouvir nenhum som, podia sentir como se algo estivesse me chamando. Meu corpo treme intensamente e eu até acabo deixando o frasco cair no chão devido ao nervosismo. Uma outra cientista vem até mim perguntando se eu estava bem. Eu queria dizer que não, que algo estava errado e mandarem chamar El, mas acabou que eu apenas sorri e disse em um tom calmo e acolhedor que estava tudo bem. Depois disso eu peguei 2 frascos com o sangue do El e saí da sala. Eu queria muito parar, mas era como se meu corpo se movesse sozinho por puro instinto ao local que estavam me chamando. Obviamente eu já sabia de quem se tratavam, os precursores que devem ter descoberto o DNA de Kaijus em mim e estavam usando isso para exercer algum tipo de controle no meu sistema nervoso e sistema neural para impedir minha resistência ao seu chamado. Eu logo saí da base militar e peguei um táxi rumo ao Porto do Pacífico. Ao chegar lá eu fui diretamente ao porto e, esperando por alguns minutos, eu vejo as ondas do mar se agitando cada vez mais. Logo algo começa a emergir do mar e se revela como sendo um kaiju com longos braços meio esqueléticos, uma longa cauda e uma cabeça achatada com 2 pontas no focinho, além de longas barbatanas espinhosas na coluna. Em sua boca havia vários dentes serrilhados e ele tinha 4 olhos azuis. O kaiju se aproxima de mim e abre a boca, liberando um odor muito pútrido semelhante a tripas de peixe, mariscos do mar e um lixão. Eu estava ao ponto de vomitar devido ao cheiro imundo estar invadindo minhas narinas. Meus olhos lacrimejaram e ardiam, me fazendo fechar meus olhos. Sua língua se estendeu como uma ponte para que eu entrasse. A língua era bifurcada como de uma cobra. A saliva era muito pegajosa, como se fosse um muco. Só de olhar já me dava nojo. Eu duplicação internamente para não entrar, mas meu corpo não me escutava. Até que quando eu estava prestes a subir naquela língua cheia de mucosa, eu sinto algo me envolver e impedir minhas ações, como também cortar minha ligação com os precursores. Então uma voz familiar ecoa no local, me trazendo bastante calma. Era El que fala. Que surpresa ver um kaiju depois de tanto tempo. Eu pensei que vocês tivessem se acovardado depois de terem sofrido tantas derrotas. Eu tomei coragem e sorrindo falo em um tom alegre. El, como é bom te ver, mas como você sabia sobre isso? El olhou para mim com seus olhos calmos e frios e fala. Uma cientista estranhou suas atitudes a respeito de derrubar um frasco com meu sangue no chão, algo incomum visto que você trata meu sangue como algo mais precioso que ouro. Ela comunicou a Star, que me informou, e eu te encontrei aqui.
Eu digo que entendi. O El pega o Kaijus e iria esmagá-lo, mas eu digo para ele esperar. Ele olha para mim e pergunta se eu queria ir. Eu falo em um tom neutro, mas com um largo sorriso. Bom, não se pode negar que a tecnologia de engenharia dos precursores é muito avançada. Tenho certeza que esse conhecimento adicionar não irá vir a ser bastante útil no futuro. Assim eu vou poder ser uma ferramenta mais útil para você. El ficou momentaneamente em silêncio. Então, ele suspira e fala com seu típico tom indiferente. Em 6 anos e meio eu já vou ter a energia essencial para reabastecer minha nave espacial. Você tem até o término desse prazo para retornar. Irei imbuir minha energia psíquica em você para impedir o controle dos precursores. Eu assenti balançando a cabeça em concordância. Após tudo isso eu entro na boca do Kaiju ainda com extremo nojo, mas me forçando a não vomitar, e assim eu me despeço temporariamente de El. POV. El Base Militar, Anchorage, Alaska, Estados Unidos. Uma semana desde a partida de série. As coisas não mudaram muito, apenas a produção do soro de longevidade e de superpotência, que teve uma drástica redução na velocidade de produção. Fora isso tudo estava no mesmo. Dentre a nova geração de super séries estavam os filhos dos Tucker Pentecost, sua filha adotiva Mako Mori e seu filho biológico Duke Pentecost. Mako era uma jovem asiática que foi adotada por Tucker após um incidente Kaiju, algo que a traumatizou profundamente. Inicialmente ela considerou a conquista de El um ultraje e uma loucura, mas depois de ver o imenso poder do mesmo e até ver como seu poder havia intimidado os Kaijus além da criminalidade que havia baixado drasticamente, ela passou a admirar bastante El, até porque o seu ódio para com os Kaijus era maior que tudo. Mako havia despertado o poder de sentidos aprimorados ao ponto de ver a grandes distâncias, ouvir até o bater do coração de alguém e até mesmo ter uma previsão do perigo à sua volta, e controle de bioeletricidade o que a permitia usar a eletricidade de seu corpo para efetuar ataques que causavam grandes danos, especialmente no sistema nervoso. Ela usava isso de forma esplêndida, formando garras cortantes como as de um felino, além de criar pequenas agulhas, adagas ou também carregar para causar uma pequena explosão elétrica que atordoou aqueles ao redor. Quanto ao Duke, ele não tinha uma boa relação com seu pai, mas depois da conquista de El, como um jovem cheio de vigor, ele não pode deixar de se sentir atraído pela oportunidade de obter superpoderes, ainda mais nessa era de superpotência que teve início após a chegada de El. Duke acabou despertando super velocidade, sendo capaz de alcançar entre Mach 10 a Mach 15, o que era o seu máximo antes de começar a sentir os efeitos do atrito e fricção que poderiam destruir seus corpos limitado e teletransporte limitado a objetos inanimados. Embora você bastante limitado ao ponto de poder dizer que é apenas um subpoder do teletransporte real, ainda era algo a ser levado a sério, principalmente se for usado por alguém astuto e ligeiro como o Duke Pentecost, que apesar de poder ser chamado de um brincalhão idiota, isso não tirava a genialidade dele, principalmente em combate ou em situações complicadas. Quanto ao próprio Tucker, o câncer pulmonar que ele contraiu por se esforçar demais a pilotar um Jaeger sozinho foi curado graças ao soro de longevidade, além dele ter sido um dos primeiros a receber o soro de superpotência, o que lhe concedeu o poder da visão da verdade, que lhe permitia enxergar as coisas reais por trás das mentiras, ludibriações e ocultações, o que o tornou perfeito para ver através de quaisquer tramas, além de ver as verdadeiras intenções de alguém. E ele também obteve a telecinese, o que ele usou de forma bastante criativa, usando para amplificar suas capacidades físicas, além de criar uma fina camada de uma barreira de energia psíquica que aumentava sua força e defesa. Além disso, Tucker usava sua telecinese não só no exterior, como no interior também, usando sua telecinese para criar barreiras para proteger seus órgãos, além de imbuir energia psíquica em sua corrente sanguínea, o que lhe permitia acelerar seu metabolismo para amplificar suas estatísticas e até mesmo expandir e enrijecer seus músculos.
O Stacker se tornou um subordinado realmente confiável na minha visão, devido ao próprio ter descoberto e intervir em certas rebeliões que estavam sendo formadas por alguns poucos indivíduos que se negaram a aceitar o meu governo e estavam se preparando para se rebelar. Não que eu de fato me importasse, nesse mundo nenhum deles de fato representaria um perigo para mim, mas ainda assim isso serviu para mostrar o quão leal o Stacker realmente era depois de já ter tomado sua decisão de me seguir, além de que até seus filhos decidiram me seguir. Claro do que era um pouco problemático de se lidar, e não era de fato leal a mim, mas enquanto ele estivesse disposto a ser usado a meu favor já bastava. Durante esse tempo a Jasmine tem passado mais tempo realizando seu trabalho como minha secretária pessoal de forma mais eficaz. Sendo sincero, eu até já conseguia imaginar os motivos por trás de suas ações. Inicialmente eu apenas ignorei Jasmine como se ela não fosse nada, criando um grande sentimento de raiva e rancor por ter ferido o orgulho dessa beldade tão admirada que teve seu ego forjado por tantos anos, envolto em idolatria e elogios. Naturalmente o sentimento de ódio por ser ignorada não levada a sério foi o primeiro a surgir, misturado com um forte senso de medo e inferioridade por saber que não podia ir contra mim. Seria como um peixe nadando contra a correnteza, um esforço imenso, junto do desgaste de energia sem a certeza de sobrevivência ou sucesso no final, seguido por um forte desejo de querer ser reconhecido por alguém que está em um cargo maior que o seu, a vontade de ter seus esforços e habilidades devidamente reconhecidas. Os humanos por si só são animais que vivem em sociedade, envolto a determinada hierarquia social. Como tais, são extremamente carentes de atenção e reconhecimento. Embora muitos digam que não ligam e não se importa, a verdade é que eles têm uma grande vontade e sede de reconhecimento. Anseiam por terem seu devido valor reconhecido, de fazer parte de algo grandioso e que fará diferença no mundo. O Gerald sabia disso e conseguia explorar essa necessidade muito bem. Eu também sabia sobre esse fato, embora não visse como algo de fato tão relevante para mim. Quanto sobre Jasmine, eu já havia decifrado o fato de que eu acabei sem querer desenvolvendo uma vontade enorme na Jasmine de obter meu reconhecimento e demonstrar seu valor para mim. De certa forma é quase como a síndrome de Estocolmo. A diferença é que eu não sequestrei nem maltratei a Jasmine, apenas ignorei ela assim como eu faço com todo mundo exceto por aqueles próximos a mim como a Siri e Astar, ou como subordinados diretos como o Stacker, ou como as pessoas que chamam minha atenção. O comportamento dela também se deve ao instinto natural de todos os seres vivos. Os humanos, por terem sapiência e serem tão inteligentes, se acham superiores aos animais menos inteligentes, mas a realidade é que ambos têm os mesmos instintos básicos de sobreviver, comer, socializar e até mesmo de reprodução. No mundo animal existe a competição entre machos para mostrar para a fêmea quem é melhor para ser seu companheiro. Uma fêmea só vai querer dar à luz ao filho do melhor partido. O mesmo ocorre com os humanos. Embora finjam que são seres superiores, devido seus intelectos, normas e moralidades que criaram, a verdade é que também ocorre uma competição para atrair um parceiro. Uma mulher de bom senso sempre vai querer alguém que possa satisfazer, independente de qual seja o modo a qual se revira. Nenhuma mulher vai querer um homem incompetente. Claro, ela vai realizar sua análise com base na aparência, estado financeiro e personalidade, e com base nisso vai ter a conclusão ser um relacionamento que vale ou não a pena. Agora me diga se existe um partido melhor nesse mundo do que um ser que literalmente conquistou o mundo e tem literais superpoderes comparáveis aos de uma divindade. A resposta é meio óbvia quanto a como eu posso saber e afirmar sobre a condição da Jasmine. Isso é porque eu estudei bastante sobre biologia e reações químicas na academia em Krypton, e com meus estudos sobre a psique humana, além do cheiro dos feromônios exaltados pela Jasmine, indicavam excitação toda vez que chegava perto de mim. Eu apenas ignorei tudo isso porque estava bem mais focado em usar as usinas para gerar energia suficiente para reabastecer o combustível da minha nave espacial.
Logo mais um ano se passou, e eu já havia estabilizado meu governo. O Stacker acabou juntando alguns soldados de sua confiança e fundou a facção Astley, incumbida da missão impedir atos terroristas, em sua maioria de super séries. Afinal, embora tudo em meu governo fosse muito bom, proporcionando uma boa quantia monetária, aumentando a quantidade e qualidade de vida, erradicado determinados costumes hediondos de certos países, curando doenças como o câncer, entre outros, e até concedendo superpoderes aos humanos, é impossível impedir que haja rebeldes, anarquistas, sem contar os ambiciosos e gananciosos, que fantasiam com subirem direto para o topo sem ter o real poder e força de vontade para seguir e realizar tais ambições. Também teve o aumento drástico do culto do Deus do mundo, um culto religioso novo que surgiu após o meu surgimento e a demonstração de meus feitos, e que atualmente cresceu ao ponto de estar igualado com a religião cristã, o hinduísmo e o budismo. Eu, em particular, não me importei com isso e deixei que todos seguissem as suas próprias crenças como quiserem, contanto que não arranjassem problemas ou causassem conflitos de debate religioso. Mas devo admitir que fiquei impressionado com o quanto esse culto cresceu, e até mesmo acabaram enviando uma mensagem para Astar perguntando sobre mim, de onde eu vinha, a história de meu povo. Sinceramente, isso me fez soltar um leve sorriso de desdém a respeito do quanto a humanidade necessita de acreditar em um ser superior em prol de dar forças às suas próprias crenças egoístas. Apesar disso, eu não me neguei e respondi explicando como era Krypton, sobre os animais e faunas espetaculares de lá, sobre os deuses kryptonianos e as histórias esquecidas a respeito de quando Krypton foi um grande império interestelar respeitado e temido pelo vasto cosmo. Até mesmo citei a respeito sobre a trama de Jor-El, Mesalando e sobre Krypton explodindo, mas também deixando claro que eu mesmo iria reerguer uma nova Krypton quando eu retornasse, deixando claro que ainda havia sobreviventes da minha raça. Quanto a um motivo de eu revelar isso, bem, porque desde que eu despertei meus poderes eu não vi a necessidade de mentir. Afinal, a mentira e nada menos que um meio de alguém sem poder realizar um objetivo sem ter a força real para fazer você mesmo. Claro, isso não significava que eu não iria omitir informações caso necessário, por exemplo, a respeito dessa ser a minha segunda vida, sobre o sistema de quebra de destino, minha habilidade de abrir portais entre realidades. Esse tipo de coisa não tem muita relevância para eles saberem. Apesar disso, eu podia sentir que talvez um dia esse culto me viesse a ser útil. Após isso, foi ordenado pela Jasmine a construção de um palácio enorme dedicado a mim, e teve a ajuda de todos os construtores e arquitetos do mundo na construção. O palácio estava localizado em uma região levemente remota, bem próximo da orla do Pacífico. O palácio era incrivelmente grande. Era praticamente um santuário, cheio de estruturas de mármore semelhantes à arquitetura grego antigo, mas cheio de vidraças com a minha caricatura formada por vidros em formas geométricas. Um grande jardim com árvores belas e uma fonte de água, e mais ao fundo um trono de mármore cheio de joias, ouro e diamantes o adornando. Como se isso não bastasse, havia uma grande estátua minha no pátio, agregando ainda mais glorificação à minha figura. Após a finalização da construção, houve um grande evento comemorativo. Nele havia uma grande comoção de dança e festividade com bandas tocando, diversas pessoas de diferentes lugares do mundo, pessoas segurando bandeiras semelhantes a um sol negro, soltando raios de sol para todo lado, e no centro do sol havia um H em forma de diamante branco. Esse desfile estava por todo lugar, indo até o palácio, e lá estava eu juntamente da Jasmine. Ela citou meus feitos, narrando para que todas ouçam. No céu havia drones transmitindo as gravações ao vivo da cena. Por fim, a Jasmine me coroou como uma coroa dourada de 3 pontas, cheio de joias. Eu me sentei no trono do palácio, e por fim estava concluído a cerimônia de minha coroação como o governante desse mundo, algo que eu já era, e esta cerimônia só foi uma mera formalidade para mostrar isso ao mundo, além de saciar a minha curiosidade a respeito de como é ser coroado. E esse experimento acabou não sendo tão emocionante para mim, possivelmente pelo fato de que eu sou muito poderoso e não há ninguém por aqui capaz de me representar perigo. Se eu disser que eu sou o número 3 desse mundo, duvido muito que haja alguém que se declara o número 2 ou 1.
Dentre as pessoas, a Jasmine era a que mais estava contente, afinal agora como eu fui coroado como uma espécie de rei do mundo, ela como minha secretária pessoal agora podia ser vista como minha conselheira real. Jasmine, como uma mulher bela e orgulhosa, naturalmente fica extremamente contente com essa glorificação e sensação de poder, visto que agora ela era a que estava mais perto do topo. Não exagero se referir a Jasmine como aquela que está acima de todos, mas está abaixo somente de mim. E embora eu tenha passado todos esses anos focados em meus objetivos pessoais, no fundo eu que já fui um humano assalariado não pude deixar de admirar a beleza da atual Jasmine. De alguma forma eu conseguia apreciar bastante a beleza no egocentrismo e na gula de poder dessa mulher. Claro, eu como todo ser vivo tenho minha própria luxúria por uma beldade, como a Jasmine ou como a Seri, e só que eu não me deixou levar por essa luxúria e me distrair com coisas lascivas, embora possa ser classificado como um ser hedonista que usa do meu poder para cumprir com meus desejos pessoais, o que de certa forma não está errado. Apesar disso, eu também sou vítima das circunstâncias. Quando eu decidi vir a este mundo para me banhar na luz do sol, eu nunca imaginei ou tive a intenção de dominar. Inicialmente eu pensei em despertar meus poderes e barganhar com os governantes para adquirir a energia para minha nave. Mas então, aqueles líderes imbecis decidiram tentar me desmembrar e repartir meu corpo entre eles. Eu pretendia estender a mão e eles queriam meu braço literalmente, o que como consequência ocorreu no meu despertar, seguido por um massacre em Anchorage feito por mim. Depois disso eu declarei minha dominação mundial. Eu esmaguei facilmente um kaiju, eu resistia 3 bombas atômicas. Então, eu tive meu encontro com Geralt e os 10 filhos do amanhã, o que eventualmente me levou a criar a impressão mental e depois ao nosso confronto decisivo. Por fim, após nossa luta, eu tomei para mim a prisão mental e dominei o mundo. Agora eu possuo um culto que me adora como um deus e até mesmo fui coroado oficialmente. Se há 4 anos e meio você viesse me dizer que tudo terminaria assim, eu provavelmente não iria acreditar nessa história. A festa durou até umas 3 da madrugada. Durante a festa as pessoas comeram, beberam, dançaram, cantaram, se divertiram aos montes. Quanto a mim, eu apenas bebi um pouco de vinho, no qual eu apreciei bastante, apesar de que meu organismo não me permite ficar embebedado. Quanto à comida, eu não comi. Não é que as comidas fossem ruins ou algo assim, é apenas que eu não precisava comer, nem mesmo beber. Na verdade, como um kryptoniano, meu organismo por si só e autossustentável. Enquanto sobre a luz do sol o organismo kryptoniano pode absorver a luz solar e converter em nutrientes, assim como a fotossíntese das plantas. No meu além desse fator, o meu corpo possui a condição absoluta, o que significa que meu corpo físico e minha mente sempre vão estar nas melhores condições possíveis. Foi graças a isso também que eu consegui me manter lúdico e até refinar minha temperança, diligência, resiliência e paciência. Afinal, mesmo após milhares de anos na prisão mental, eu não me deixei cair em loucura. Se não fosse por isso, eu provavelmente iria acabar de fato enlouquecendo naquela prisão. No outro dia foi estabelecido que Anchorage seria a cidade capital do mundo por ter sido onde eu me mantive por muito tempo desde minha chegada. Apesar do palácio ter sido construído praticamente ao lado de Servard, uma cidade costeira do Alasca, o inglês também foi considerado uma língua obrigatória a ser aprendida. Justamente por isso também eu não os obriguei. Mas como os Estados Unidos foi uma potência por tantas décadas e o Alasca era um território dos Estados Unidos, os demais acabaram associando que por eu ter decidido me estabelecer no Alasca, então resolveram que o inglês deveria ser obrigatório de ser aprendido. Não que não ensinem os idiomas de seus países natais, mas de que decidiram que seus públicos deveriam aprender o inglês como uma segunda língua para abrir mais oportunidades para eles. Quanto a mim, eu estava entediado, apenas aguardando o retorno de Seri e a conclusão das reservas de energia. Eu decidi ler todo tipo de livros e até mesmo assistir todas as obras que esse mundo tem a me oferecer. Entre os livros, acabei gostando bastante dos livros de Ziraldo, um escritor e dramaturgo brasileiro, responsável por obras incríveis como Um Menino Maluquinho e Jeremias. Eu gostei bastante dessa escrita que não só serve para entreter, mas que também faz
as críticas sociais e idealistas, além de que me deu uma grande nostalgia a respeito da infância, a respeito da minha outra vida. Claro, eu estava usando tudo isso não só para entretenimento, como também para usar de inspiração para possíveis formas de usar meus poderes futuramente. POV. Jasmine, base militar, Anchorage, Alaska, Estados Unidos. 6 meses depois, eu estou agora no terraço olhando a cidade, sentindo o vento gélido passar batendo em meu rosto. Eu estava refletindo sobre minha vida e pensando sobre todos os acontecimentos dos últimos 5 anos, e eu devo admitir que nunca imaginei que as coisas iriam terminar assim. Antigamente eu acabei criando bastante rancor contra aquele maldito, orgulhoso, arrogante, esbelto e dominador alien que surgiu do nada. Eu até tinha alguma esperança que aquele velhor bruxa do Geralt, junto dos 10 filhos do amanhã, pudessem o eliminar, assim sendo visto como os grandes salvadores do mundo, aqueles que eliminaram a ser mais poderoso já visto desde o início da humanidade. Mas vendo hoje, esses foram pensamentos tolos, e até mesmo acho que a derrota dos 10 filhos do amanhã foi a melhor possibilidade. Embora minha relação com El tenha começando com raiva e rancor por ele me tratar como nada, como se eu não tivesse qualquer valor mesmo com minha bela aparência, eventualmente esse ressentimento acabou se transformando em medo e respeito pelo imenso poder que aquele ser tinha, e posteriormente virou em uma necessidade de aprovação. Nem eu consigo entender esse sentimento desde minha adolescência, onde meu corpo passou a se desenvolver e eu comecei a me destacar por minha aparência e habilidades acadêmicas. Até mesmo quando eu passei a trabalhar como jornalista e espiã mercenária, eu sempre fui muito valorizada por todos. Sempre foram os outros que correram atrás da minha atenção. Aquele maldito alien foi o primeiro que me deu esse tratamento frio e até grosseiro de certa forma, mas isso acabou chamando minha atenção, até que quando eu me dei conta, eu estava me esforçando o máximo para chamar sua atenção. Atualmente eu posso ser reconhecida como conselheira dele. Claro, eu ainda faço o papel de secretária dele, mas agora eu tenho autoridade o suficiente para ordenar ações em seu nome. Claro que isso se deve bastante ao fato de que Seri foi para outro lado da fenda do Pacífico realizar suas pesquisas. Afinal, ela é uma subordinada direta do El. Como tal, ninguém teria direito ou coragem de ordená-la a fazer algo. Ela é definitivamente aquela de maior confiança de El. Eu tive a oportunidade de trocar uma conversa com ela e surpreendentemente eu e ela não nos damos mal, apesar de não sermos melhores amigas. Mas devo admitir que quando conversei com ela senti um pouco de inveja de seu relacionamento tão próximo com El. Aliás, como eu não teria? É de fato um ser incrível. Ele é bonito até mais que muito galãs de Hollywood, seu corpo esbelto e musculoso, simplesmente perfeito, como se tivesse sido esculpido à mão. Seus olhos negros profundos, como se refletissem o próprio universo penetrando em minha alma. Além disso, seus poderes que até mesmo o colocaram em uma posição como de uma divindade, sem contar como seu intelecto avançado a respeito de diferentes áreas acadêmicas. A maior prova disso é a inteligência artificial que ele criou e batizou de Star. Ele dominou o mundo, providenciou algo próximo à igualdade, extinguindo a pobreza e até mesmo resolvendo problemas como os crimes, criando a cura para doenças, aumentando a expectativa de vida e até mesmo distribuindo poderes para o povo. A população mundial hoje se esforça bem mais nos estudos acadêmicos do que jamais se esforçou anteriormente. A sociedade atual é definitivamente o sonho de qualquer estudioso. Até mesmo nossas tecnologias estão avançando ainda mais, como por exemplo tecnologias usando sistemas de antigravidade estão cada vez mais próximas da realidade do que jamais esteve, além da possibilidade de restaurar os ambientes naturais devastados pelo homem e até mesmo impedir a poluição dos oceanos, sem contar do longo tempo sem a aparição de kaijus do Pacífico. Eu agora estou indo em direção do centro de comando onde normalmente fica Star. Antes ela era como uma garotinha pequena, mas atualmente ao chegar na sala o que pode ser encontrado em uma adolescente com um corpo em desenvolvimento vestido em uma saia vermelha com flores brancas e um cinto preto, uma suéter vermelho de mangas longas, meia calça preta, salto alto de cor preta, seus lindos cachos dourados e olhos pretos soltando um olhar e um sorriso inocente para mim. Oi, querida Jasmine, você está bem hoje? Em que posso lhe ajudar?
Essa é a atual Star, eu venho falar com ela regularmente. Então, pode-se dizer que eu e ela temos um certo nível de intimidade. Eu solto um sorriso acolhedor e falo em tom caloroso. Oi, querida Star, eu estou bem. Obrigado por perguntar. Eu gostaria de saber se você sabe algo sobre os futuros planos de El, em específico sobre seus planos depois do retorno da Doutora Seri. Eu não pude me deixar de fazer essa pergunta todo santo dia. Eu consigo sentir que ele planeja algo, principalmente depois de descobrir a respeito dele está armazenando uma grande quantia de energia das usinas, desde que ele começou a conquistar o mundo. E quanto mais eu penso sobre isso, mais meu coração pesa de preocupação. Para aumentar isso, eu vejo a face de Star ficar um pouco sombria, como se quisesse esconder algo. A Star, que normalmente é alegre e energética, agora estava séria e fala em um tom meio frio. Jasmine, sinto muito, mas eu não tenho autorização para revelar sobre os assuntos do mestre. Por favor, não volte a perguntar. Isso só me deu um pouco mais de clareza a respeito de minhas dúvidas. Eu respiro fundo, tomando coragem para a pergunta que não para de se repetir em minha mente. Eu pergunto em um tom sério, mas com certo pesar. Star, por favor me diga, o El planeja ir embora? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain.